Inicia-se o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. É com muita alegria que recebemos hoje para um tema que é da maior importância nos nossos dias, que é o tema depressão. Estamos aqui com o nosso querido Vladimir Lisso. Obrigada pela tua presença, Obrigado Vladimir. eu pelo convite, Delmar, e cumprimento todos os telespectadores e convido-os a estar conosco nesse tema tão importante que você planejou para o programa de hoje, não é? E o que é depressão, Vladimir? Olha, Delmar, como eu cito em vários livros, já escrevi 3 livros sobre depressão, a minha experiência sobre depressão vem da minha vivência com esse tipo de enfermidade em várias etapas da minha vida a partir da adolescência, não é? Então eu passei pela depressão na adolescência, na juventude, na primeira fase da minha vida de adulto e tive depressão antes dos anos 80, onde não havia ainda tanto conhecimento dessa enfermidade, desse distúrbio mental e não havia medicação também, porque o antidepressivo saiu a partir dos anos 80 também, né? Então a minha vivência foi muito grande com a depressão, com a ansiedade, com a bulimia, com a anorexia. Eu conheci de perto, na pele, absolutamente acho que todos esses distúrbios relacionados com a depressão, né? E hoje no mundo, a quantidade de pessoas que estão com esse diagnóstico é muito grande, não é, Vladimir? Muito grande, Delmar. Eu voltei dos Estados Unidos, onde eu permaneci o mês de novembro todinho, fazendo palestras e eventos em casas espíritas, mas também em grupos de americanos, e a crise financeira mundial, ela agravou bastante essa pandemia de depressão, né? Depressão é uma pandemia, ela está no mundo todo. Nos Estados Unidos, muitos relatos de suicídio, entre americanos, mas entre brasileiros também, que às vezes não estão legalizados nos Estados Unidos, e hoje tem que enfrentar mais esse problema, que nem os subempregos onde eles trabalhavam existe mais, né? Então a situação realmente está agravada em toda parte. E quais são os sintomas? Como é que uma pessoa ela é diagnosticada com depressão, Vladimir? A depressão, ela se manifesta na química do corpo, principalmente nos neurotransmissores, na parte neuronial, né? Mas a depressão, Delmar, eu acho que nós espíritas estamos mais próximos da explicação, porque nós realmente concordamos que ela é uma doença da alma. Eu tenho um curso que eu estou trabalhando bastante com ele no Brasil e no exterior, o Despertar da Consciência, renovando os sentimentos para a construção da felicidade, aonde eu identifico nesse conjunto de sentimentos positivos e negativos que o ser espiritual cultiva no seu plano do sentir, a causa absoluta de tudo que se exterioriza na nossa existência quando nós estamos na matéria. No físico e no psiquismo também, né? Então eu acho que a depressão ela vem quando os sentimentos negativos tomam conta da nossa mente, como se fosse aí um cavalo indomado que nós não temos controle. E para nós a base da cura definitiva da depressão é você trabalhar esse conjunto de sentimentos que você identifica através do autoconhecimento e começa a retrabalhar esses sentimentos para adquirir controle sobre os negativos que você não consegue superar nesse momento. E tentar, através de uma vontade mais firme, expandir os sentimentos positivos, né? Eu acho que isso é o segredo do equilíbrio. E muito se tem falado também a respeito dos tratamentos com medicamento. E existe qual porcentagem de cura quando a pessoa só trata com remédios, medicamentos, a parte médica? Olha, Delmar, nos Estados Unidos eu vi lá de cada 3 americanos, um tomando antidepressivo, às vezes mesmo sem estar com a depressão, apenas para criar aquele estado de bem-estar, para encarar a competitividade da vida profissional, os problemas de relacionamento e tudo mais. E na França eu vi uma estatística que dizia que 1 em cada 7 franceses também toma o antidepressivo como hábito. Vamos avisar bem os nossos telespectadores. O antidepressivo, a medicação ansiolítica e outros tipos de medicação são parte da recuperação, mas se você depender apenas da medicação, você não vai conseguir ficar curado.
você se cura dessa crise atual da depressão, mas você tem uma possibilidade muito grande de tornar a ter uma crise de depressão porque você não tratou a base, que são os sentimentos que você cultiva no seu espírito, né? Então, no tratamento, além da parte importante médica, medicamentosa, também a terapia ou também a transformação dos sentimentos. Então, nós temos já um aliado aí. Com certeza, então, veja bem, a psicoterapia eu considero importante porque a psicoterapia ajuda o ser humano a enfrentar esse grande desconhecido que é ele mesmo, não é? Então, o que faz a psicoterapia? Trabalha com o paciente no sentido de ajudá-lo a se identificar como espírito que ele é, aquilo que ele é como ser humano, e identificar os sentimentos que ele precisa naturalmente trabalhar. Então, a psicoterapia é fantástica. E quando se alia tratamento medicamentoso mais o tratamento psicológico mais o tratamento espiritual, Vladimir? Aí sim, aí você tem muita chance de conseguir se recuperar da depressão e não ter mais chance, e não ter mais a possibilidade de recaída. Agora, a terapia espírita, no meio espírita, ela precisa ser revista. Porque ela não tem um caráter educacional, ela tem um caráter muito assistencial. O assistido vem para o centro espírita e você procura fazer um trabalho no sentido de consolá-lo. Mas a consolação não é suficiente. O passe ele não cura definitivamente, nem a desobsessão, nem a água fluidificada. Se você não trabalha na educação daquele assistido, para que ele mude em si mesmo e na sua base o que provocou o mal-estar que ele está vivenciando, não adianta, ele sai do centro espírita equilibrado, mas ele volta em seguida desequilibrado novamente. Então, eu acho que precisamos rever um pouquinho. A terapêutica espírita, nesse sentido educacional, para mim é fantástico, conjugado com a psicoterapia, com a medicação, e hoje em dia também se fala muito na parte de tratamento separado dos sintomas físicos da depressão, não é? Esse teu trabalho, você está falando muito dos Estados Unidos, que você foi fazer palestras. Como foi esse vínculo? Como é que você ficou conhecido? De que maneira isso aconteceu, Vladimir? Há 5 anos atrás, Delmar, eu era diretor da assistência espiritual da Federação e percebi um grande afluxo de pessoas com depressão, o número começou a aumentar e os estados dos deprimidos também eram muito mais graves do que eram anteriormente. Verdade. Eu escrevi meu primeiro livro, Reflexões sobre a Depressão, com 10 temas que eu considerei básico para tratar a parte espiritual principalmente, temas sobre autocontrole, sobre integração com Deus, sobre uma série de temas que eu considero importante desse processo de reeducação. Instalei o trabalho, fiz estatísticas do trabalho, e aí nós começamos a perceber que nós estávamos recuperando de depressão grave 99 em 100. Eu mandei essas estatísticas para os Estados Unidos, recebi um convite de um grupo americano para viajar para lá e falar sobre o trabalho e fazer palestras. E não somente em grupo americano, mas em centros onde estão os brasileiros. E aí me convidaram para implantar o trabalho num dos grupos grandes que tem lá, que está funcionando até hoje. Beleza. Eu volto todo ano, converso, participo, faço uma manutenção. E o trabalho dá muito certo se você realmente trata o assistido como alguém que está necessitando de um processo de transformação interior. Porque sem transformação interior, você não elimina definitivamente nem a enfermidade física e nem a mental, não é, Delmar? Isso mesmo. Eu soube também que você esteve na Índia. E essa questão da depressão, agora vamos, do Ocidente, vamos lá para o Oriente. Como você vê a depressão na Índia? Olha, eu estava lendo esses dias que o individualismo no Ocidente, o consumismo, são os 2 fatores responsáveis pelo crescimento da depressão nos últimos 50 anos no Ocidente. Na Índia eu passei bastante tempo, eu convivi com indianos, falei com médicos, falei com mestres. Eu não encontrei depressão lá. Lá não tem nem farmácia para você comprar antidepressivo e as pessoas são felizes. O indiano tem uma característica que eu adorei, tanto é que eu estou voltando para lá para uma nova etapa de estudos e práticas, que é o fato de que eles vivem, Delmar, o presente.